Deus vive na sua morada santa, Ele prepara uma casa para o pobre, é a força e o vigor do seu povo, é a força e o vigor do seu povo. Deus vive na sua morada santa, Ele prepara uma casa para o pobre, é a força e o vigor do seu povo, é a força e o vigor do seu povo. Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome. Abre caminho àquele que avança sobre as nuvens. O seu nome é Senhor, exultai na sua presença. Cantai a Deus, entoai um cântico novo. Deus vive na sua morada santa, Ele prepara uma casa para o pobre, é a força e o vigor do seu povo, é a força e o vigor do seu povo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos à nossa celebração eucarística. Queremos saudar também a todos aqueles que rezam conosco e acompanham através dos meios de comunicação social. Demos graças ao Senhor pelo seu amor. Peçamos a Ele a graça do seu perdão, da sua misericórdia. Por isso, peçamos ao Senhor o perdão das nossas culpas. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo,
de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, foi dirigida a Abraão a palavra do Senhor numa visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Será grande a tua recompensa. Abraão respondeu: Senhor, meu Deus, que me dareis? Vou partir desta vida sem descendência, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E continuou: Vós não me destes descendência, e um servo nascido na minha casa é que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro. O teu herdeiro vai ser alguém nascido do teu sangue. Deus levou Abraão para fora de casa e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído como justiça. Disse-lhe Deus: Eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur dos Caldeus para te dar a posse desta terra. Abraão perguntou: Senhor, meu Deus, como saberei que a vou possuir? O Senhor respondeu-lhe: Toma uma vitela de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão foi buscar todos esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade em frente da outra metade. Mas não cortou as aves. Os abutres desceram sobre os cadáveres, mas Abraão pô-los em fuga. Ao pôr do sol, apoderou-se de Abraão um sono profundo, enquanto o assaltava um grande e escuro terror. Quando o sol desapareceu e caíram as trevas, um brasido fumegante e um archote de fogo passaram entre os animais cortados. Nesse dia, o Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança, dizendo: Darei esta terra aos teus descendentes, desde o rio do Egito até ao grande rio Éufrates. Palavra do Senhor. O
O Senhor jamais esquece a sua aliança. 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 Aclamai o nome do Senhor, anunciai entre os povos as suas obras, cantai-lhe salmos e hinos, proclamai todas as suas maravilhas. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Gloriai-vos no seu santo nome. Exulta o coração dos que procuram o Senhor. Considerai o Senhor e o seu poder. Procurai sempre a sua face. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito, o Senhor é o nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Ele recorda sempre a sua aliança, a palavra que empenhou para 1000 gerações, o pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaac. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Aleluia, 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 aleluia. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz o Senhor.
Quem permanece em mim dá muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos dos falsos profetas, que andam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos frutos os conhecereis. Poderão colher-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor hoje ilumina também a nossa vida e quer alcançar o nosso coração. Acabamos de escutar nesse Evangelho que Jesus ensina aos seus discípulos e a nós a ter em atenção ou a cautelarmos dos falsos profetas. A primeira parte do Evangelho chama a nossa atenção para justamente ter em conta que existem pessoas, sejam religiosas ou não, que vivem a anunciar um evangelho diferente daquele que Paulo e tantos outros têm anunciado. Há muitos que transmitem aparências, mas nosso Senhor já nos alerta: olhai as suas obras, olhai os seus frutos, porque aí hão de conhecê-los. Chama a nossa atenção também porque sabemos que vivemos em um mundo cada vez mais cheio de falácias. Há muitos que anunciam até mesmo o reino de Deus, que transmitem coisas bonitas, mas as suas vidas não condizem com aquilo que dizem. Isso pode acontecer também conosco. Podemos viver uma fé hipócrita, quando muitas vezes podemos dar uma de santinhos, de bons, praticantes da religião, praticantes da palavra, mas as nossas boas obras, nossos frutos não condizem. Por isso, pelos frutos, hão de nos conhecer também. O Senhor diz que uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Assim, do contrário, para dizer que se nós estamos unidos a Cristo, como nós já sabemos por outra passagem do Evangelho, onde Cristo dará a sua seiva, e para todos aqueles que estão unidos a eles, é incapaz, com certeza, de produzir frutos maus. A nossa união com o Senhor é aquilo que vai nos dar a graça e a certeza de produzirmos frutos bons. E assim as pessoas todas que nós convivemos vão saber distinguir que tipo de árvore nós somos, por causa dos frutos que nós produzimos. Do contrário, aqueles que vivem uma fé aparente, uma bondade falsa, muitas vezes passando imagens erradas para as outras pessoas, logo, uma hora ou outra, saberá que tipo de frutos ela produz, por causa das suas má condutas. Por isso, é importante
vivermos como filhos de Deus, como seus discípulos, estarmos sempre unidos a Jesus. Ele é a videira verdadeira, não nos esqueçamos, para que nós possamos também dar frutos bons e verdadeiros. Hoje também a nossa liturgia, na primeira leitura, nos apresenta a intimidade entre Deus e Abraão. Uma intimidade que Deus quer também para nós. O nosso primeiro pai na fé, nosso patriarca, aqui nesse encontro com o Senhor, revela mais uma vez que é um homem de fé. E só porque ele é um homem de fé, acreditou na promessa do Senhor. E Deus fez uma aliança com ele e com todos nós, obviamente. Abraão não tinha descendência, já tinha uma idade avançada, mas Deus estava ali a prometer uma terra e uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Abraão acreditou e Deus cumpriu aquilo que prometeu. Isso também chama a nossa atenção, porque muitas vezes nós não confiamos no Senhor. Até que enquanto as coisas vão bem, podemos até dizer que temos fé e acreditamos nele. Mas quando algo corre mal, logo começa a acusar o Senhor. Logo começa a criticar a sua palavra. Logo começa a mesmo desacreditar que o Senhor não existe, porque Ele não estava aqui naquela hora que eu mais precisava. Isso demonstra uma fraqueza de fé, que não confia plenamente, ou vamos dizer, cegamente, na própria palavra do Senhor, que promete e cumpre, mas no tempo dEle. Ele não pode, com certeza, pode tudo, mas no sentido de que dá sempre aquilo que nós queremos. Você sempre querer fazer a nossa vontade. Assim, nós vivemos aquilo que rezamos o contrário no Pai Nosso. Que o Senhor faça a sua vontade, mas, na verdade, muitos querem que Deus faça a nossa vontade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nesse tempo em que vivenciamos esse ano jubilar, a palavra do Senhor também vem ao nosso alcance, para recordar que nós não podemos perder nem a confiança e nem a esperança. Porque a esperança no Senhor não nos engana e não nos decepciona. Quando o Senhor convida nessa nossa liturgia a confiar nessa aliança de amor, é porque Ele quer realmente que nós tenhamos mais intimidade com Ele. Que nós confiemos no Seu amor, na Sua paternidade divina, e assim possamos levar a todos uma verdade que nunca pode ser extinta, a verdade do seu amor, a verdade de tudo aquilo que é a promessa de Deus, que se cumpre um dia na nossa vida. Por isso, viver a cada dia para produzir os frutos que Deus quer, é necessária essa intimidade com Ele, é necessário o nosso amor e comunhão com Ele, para que assim possamos cada dia produzir os frutos que Ele quer, que Ele deseja, e que assim este fruto possa também ajudar os outros a crescer na fé. Como posso saber que estou produzindo bons frutos? Como posso saber que as minhas ações estão a agradar a Deus? Pergunte àquele que convive consigo. Pergunte àqueles que vivem e convivem em casa, no trabalho. Como é a sua conduta, a sua humildade, a sua compreensão. Assim é que começa a anunciar o reino de Deus. Porque não basta dizer que quer produzir bons frutos, mas longe da nossa casa, longe dos ambientes onde nós convivemos. Assim seria mais fácil. Mas aqueles que convivem conosco é que vão dar testemunho e vão saber se realmente estamos a produzir os frutos que Deus quer, para que assim a nossa vida possa ser uma vida de transparência e não possamos assim ser considerados falsos profetas, porque o profeta verdadeiro é aquele que deixa falar por ele. O profeta verdadeiro é aquele que deixa Deus agir nele,
como fez assim Jeremias, Elias e tantos outros profetas, que incomodaram a tantos, mas nem por isso deixaram de testemunhar a verdade de Deus, não deixaram de anunciar o amor de Deus e, sobretudo, nunca abandonaram a Deus. Nunca foi fácil a vida dos profetas, e por isso todos, praticamente, com exceção do profeta Elias, que foi levado para o céu, não é? Nenhum deles foi isento de perseguição e de sofrimentos. Por isso, a verdadeira fé é necessário passar pelo fogo. Não se pode, costumamos sempre dizer, chegar à eternidade, à glória da ressurreição, sem a cruz. Não podemos enfrentar uma vida, querer alcançar algo de bom sem passar pelas dificuldades. Onde mais há tempestades e ventos, mais as árvores devem aprofundar as suas raízes em Deus, na fé e na confiança. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, as árvores conhecem-se pelos frutos e os homens pelas obras que realizam. Peçamos ao Pai a graça de fazermos a sua vontade, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que os párocos e os pregadores se preocupem ao falar dos problemas deste tempo, de o fazerem com a linguagem do Evangelho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens honestos denunciem um mundo de corrupção e de mentira, onde o bem se chama mal e o mal se chama bem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os catecúmenos e os fiéis não tenham medo de proclamar com a vida em toda a parte as obras de Cristo, que o revelam como Filho de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os judeus e os cristãos creiam naquele que tranquilizou Abraão dos seus temores e lhe deu uma terra boa e uma grande descendência, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor faça brilhar a sua luz sobre os que têm saúde ou estão doentes e nos inspire a ser bons uns para com os outros, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Ajudai-nos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, porque só vós podeis fazer que demos bons frutos, com o auxílio da vossa divina graça, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meio ao vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nesses mistérios, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam. Unidos em eterna exultação, permiti que nos associemos às suas vozes, proclamando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação,
E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admitis na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas de uma palavra serei salvo.
Permanecei em mim, permanecei em mim, eu permanecerei em vós, eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, permanecei em mim, eu permanecerei em vós, eu permanecerei em vós. Tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na videira, assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Permanecei em mim, permanecei em mim, eu permanecerei em vós, eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Permanecei em mim, permanecei em mim, eu permanecerei em vós, eu permanecerei em Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória de meu Pai, em que deis muito fruto e vos comporteis como meus discípulos. Permanecei em mim, permanecei em mim, eu permanecerei em vós, eu permanecerei em vós.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Nesse ano jubilar, comemos que o santuário todos os dias, nas nossas celebrações, fazemos a nossa oração de consagração à Nossa Senhora. Por isso, juntos agora vamos rezar, entregando a ela também a nossa vida, o nosso caminho, para que o Senhor sempre possa habitar no nosso coração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sob a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, do teu imaculado coração, ser o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido a meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelo século dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ai un noblesse religiosos objetos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos, desejo a todos uma boa continuação de um santo dia, que Nossa Senhora de Fátima continue a derramar muitas bênçãos sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias. Saudamos mais uma vez aqueles que também rezam conosco, através dos meios de comunicação social. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Virgem